Agora que sabemos estudar os vetores em duas dimensões, os vetores num plano, podemos melhorar nossa abordagem sobre as forças de contato, que dão origem aos componentes das forças normal e tangencial. Seja o bloco que se move com uma velocidade v da esquerda para a direita. A superfície exerce sobre o bloco uma força de contato resultante. Observe a direção desse vetor que a superfície exerce no bloco. Essa força de contato ela pode ser decomposta ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Ao longo do eixo y, a componente da força de contato que a superfície exerce no bloco é chamada de componente normal. É o que nós conhecemos como força normal. Eu posso trocar essa sopa de letras simplesmente escrevendo N de força normal. Ao longo do eixo x, a componente da força de contato que a superfície exerce no bloco é a componente tangencial. É o que você conhece por força de atrito. Essa sopa de letras, força de contato que a superfície exerce no bloco ao longo do eixo x, pode ser simplesmente substituída por força de atrito. Embora os componentes da força normal e tangencial da força de contato exercida pelo piso no bloco pertençam à mesma interação, a força normal e a força de atrito se comportam de maneira diferente e geralmente são tratados como duas forças separadas, o componente normal sendo chamado de força normal e o componente tangencial sendo chamado de força de atrito. A força normal é uma componente de uma força de contato, uma força perpendicular à superfície. A força normal tem origem quando a superfície é comprimida pelo peso do bloco. As ligações interatômicas da superfície podem ser modeladas como uma rede de sistemas de molas e massas. A superfície sofre uma deformação, suas molas interatômicas são comprimidas. Em um modelo macroscópico, é possível substituir o bloco por uma partícula pontual, que tem a mesma massa que o bloco. Sobre essa partícula pontual, no diagrama de corpo livre, é possível observar a ação de duas forças. Uma força de origem gravitacional, que a Terra exerce no bloco, e uma força de contato, que a mesa exerce no bloco. Como o bloco está em repouso, a magnitude dessas forças são iguais. A força de contato que a superfície exerce no bloco, ao longo do eixo y, é igual à força gravitacional que a Terra exerce no bloco. Denomina-se a força para cima, exercida pela superfície, de força de compressão, mas a denominação mais usual para uma força desse porte é força normal, pois ela é perpendicular à superfície. Podemos substituir nossa sopa de letras pelo aquilo que você já conhece, mesmo do ensino médio, que a normal é igual ao peso numa situação de equilíbrio. A força normal se ajusta à força peso. Vamos estudar um pouco mais o comportamento da força normal, do ponto de vista que ela se ajusta para equilibrar a força peso, justamente devido a essa natureza interatômica das forças de contato. Na situação mostrada neste desenho, a força peso é balanceada pela força normal. Podemos dizer que a magnitude da força normal é igual à força peso. Se nós pressionarmos o bloco com uma mão, a força normal aumentará a sua magnitude, pois a tendência dessa força normal é se ajustar à força peso e à força adicional que foi provocada pela mão. A mão cria uma força de compressão, uma força de contato, que é direcionada de cima para baixo. A resultante dessa força de contato extra mais a força gravitacional vai fazer com que a força normal aumente de magnitude, porque o bloco ainda se encontra em repouso. Podemos dizer que a magnitude da força normal será igual à magnitude da força peso mais a magnitude da força de contato que a mão exerce no bloco. Se pressionarmos ainda mais o bloco, a superfície vai defletir, vai se curvar diante dessa força de compressão, porque essa mesa ela é elástica, por mais que pareça ser rígida. Claro que aqui está bastante acentuada essa deflexão, mas podemos ver que a força peso manteve o mesmo comprimento, a mesma magnitude nas três situações, porque a força peso depende somente da massa da caixa e da massa da Terra.
Por outro lado, a força de contato aumentou de intensidade e a soma dessa força de contato com a força-peso é uma resultante ainda maior. E a força normal também deve ser maior, de modo que a força normal é igual à força-peso mais a força de contato que a mão exerce no bloco. Se a força aplicada pela mão superar as interações interatômicas da superfície, ela vai se quebrar. Neste momento, a força normal é igual a zero, porque ela só existe enquanto há interação do bloco com a mesa. Se a mesa se quebra, a força normal passa a ser igual a zero. E supondo que o bloco perde contato com a mão, no movimento de queda, a força de contato também será igual a zero. O que resta da nossa equação é que a força resultante sobre o objeto na direção vertical será a inércia do bloco vezes a aceleração do bloco, onde a força resultante sobre o objeto é a própria força-peso. Isto é, o peso será igual à massa do bloco vezes a aceleração do bloco. Dessa equação, você pode perceber que a aceleração do bloco será igual à aceleração de queda livre, g.